O nosso tema do mês é Todos Somos Mais ou Menos Médiuns. Nosso palestrante de hoje é Walter Hart. Ele vai falar sobre a influência moral dos médiuns. Ele é trabalhador do grupo espírita Chico Xavier. E nós desejamos a ele nossas boas energias para que ele possa fazer uma ótima palestra. Meus amigos, minhas amigas, pedimos que o Senhor Jesus nos abençoe, dando-nos a sua paz, vertendo sobre nós bênçãos de alegrias. O tema da noite, que a casa nos solicitou, é de profunda relevância, dado a gravidade do assunto. No Livro dos Médiuns, capítulo 20, nós vamos tratar da influência moral do médium. Só pelo título, os irmãos e as irmãs já percebem o peso, influência moral do médium. Vamos fazer um ligeiro retrospecto, ou melhor, uma pequena informação para que possamos situar melhor no tema e na sua abrangência. Allan Kardec, no capítulo 14 do Livro dos Médiuns, apresenta a seguinte definição: toda pessoa que sente em qualquer grau a presença dos espíritos é, por isto mesmo, médium. E ele não para por aí. Ele entretece considerações muito oportunas a respeito desta peculiaridade do organismo humano. A mediunidade, do ponto de vista espírita, é uma faculdade centrada no organismo físico e que se exterioriza sob a ação dos espíritos, quer encarnados, quer desencarnados. É notório, todos conhecemos, pela literatura espírita, já que estamos imbuídos desta faculdade, que é muito recuada a sua história. Na Síria, Babilônia, Caldeia, Israel, em Roma, mais tarde na Grécia, e assim sucessivamente. Temos informações de diversas personalidades históricas que se utilizaram da mediunidade, seja para sua felicidade e dos demais, ou para desgraça própria, em função da conduta a que se permitiu. Emmanuel, em certa oportunidade, chegou a afirmar: a mediunidade não é boa nem é má. O uso que se lhe aplique torna-la uma bênção ou uma desgraça para o seu usuário. Então, partindo desta colocação da influência moral do médium, além do Livro dos Médiuns, fizemos um roteiro que vamos nos basear com pesquisa de diversas informações dentro, bem se vê, da codificação. Por exemplo, o slide, na pergunta 226. O desenvolvimento da mediunidade está em razão do desenvolvimento moral do médium? Notem bem a pergunta. O desenvolvimento da mediunidade está na razão direta do desenvolvimento moral do médium? Olha a resposta: não. A faculdade propriamente dita se relaciona com o organismo, é independente da moral. Não ocorre o mesmo com o seu uso. Notem bem, é independente da moral. Não ocorre o mesmo com o seu uso, que pode ser mais ou menos bom, segundo as qualidades do médium. Aqui vamos buscar alguns comentários. Causa-nos espécie essa colocação, já que a mediunidade independe da moral, pensam alguns,
pode-se fazer de tudo. Aqueles que se permitem a uma conduta de vida desacisada e sem compromissos, é óbvio que não pode ser um bom instrumento. Na colocação do autor, ele aqui faz um apanhado dizendo o seguinte: vejamos bem, o indivíduo nunca será um médium o indivíduo desajustado nunca será um médium ajustado. Jamais encontraremos médiuns equilibrados longe da pessoa equilibrada. Por quê? Diz Deolindo Amorim. Porque é simples. A mediunidade passa pelos valores do indivíduo. Notem bem como isso nos pesa. A mediunidade passa pelos valores do indivíduo. Daí o entender. O médium é o rádio. Ele sintoniza com as ondas, com as faixas que alimenta. Por isso, a necessidade da oração e da vigilância, da prática da meditação, de uma vida interior acentuada, sempre alimentando bons pensamentos. Então, não pode ser um consenso de que, já que a mediunidade independe do moral, podemos fazer o que quiser. As pessoas que vivem uma vida sem compromissos, bebendo, fumando, não queremos com isso configurar que aqueles que tomam sua cerveja no final de semana em sociedade, nada tem a ver. Eu me refiro à falta de siso, de compromisso. Pessoas que estão dadas, por exemplo, a palavras de baixo calão. Tem pessoas que qualquer coisa tem um doce na boca, um doce de tamarindo, bem se vê, de palavras de baixo calão, de palavrões. Já fui em determinadas casas espiritualistas em que o mentor atendia a pessoa dando palavrões. Pode ser um médium equilibrado? É óbvio que não. Bem se vê, o espírito que o acompanha é aquele velho ditado: diga-me com quem andas, que eu te direi quem és. Podemos modificar. Ou então, diga-me quem és, que eu caracterizarei as tuas companhias. Então, já participei de certa reunião em que a pessoa foi fazer uma consulta e o suposto espírito, através do médium, utilizou de palavras de baixo calão. Olhe, a mulher estava com a questão de traição. Você é um, e deu adjetivo. E aí dava gargalhadas. A sua mulher é uma, e também dava gargalhadas das mais terríveis. Então, percebam que o médium tem que ter o controle. Já que ele é o rádio, ele tem que ter a sintonia. E não entrarmos neste comentário de que alguns equivocados falam, já que independe do moral, podemos ter uma vida como desejamos. Aí eu me lembro de Nelson Rodrigues, quando disse: a unanimidade é burra. Isso no conceito de Nelson Rodrigues. Muito bem, por favor. Atenção. Aqueles médiuns que não estudam e que não param para analisar a sua conduta e levam, por exemplo, crença na infalibilidade e na identidade absoluta dos espíritos que se comunicam e que, sob nomes respeitáveis e venerados, dizem coisas falsas ou absurdas. Não existe médium infalível. Segundo, confiança do médium nos elogios que lhe dispensam os espíritos que por ele se comunicam. O médium tem que ter o discernimento. Quem assistiu aqui o filme de Divaldo, por favor, só para eu ter uma ideia, Divaldo Franco. Pouquíssimo. Gente, pelo amor de Deus, vamos ajudar a Mansão do Caminho. Vamos coçar o bolso um pouquinho. O filme é excelente e muito bem feito. Terceiro, disposição para se afastar das pessoas que podem emitir opiniões aproveitáveis. São médiuns de soberba. Ficar aborrecido com a crítica das comunicações que recebe, isso chama-se vaidade. Necessidade incessante e inoportuna de escrever, sinal de obsessão. E por último, constrangimento físico qualquer, examinando-lhe a vontade e forçando-o a agir ou falar ao seu mau grado. Eu vou aproveitar aqui
para dissolvermos uma falácia que existe no movimento espírita, porque eu já ouvi diversos palestrantes dando essa informação publicamente de maneira equivocada. Por exemplo, constrangimento físico que o espírito obsessor pode levar ao médium. Há uma história que Chico Xavier foi tomar uma sopa na casa de uma senhora que tinha por ele um carinho muito grande. E essa senhora, ela era cega. E Chico foi tomar sopa depois de muita insistência. Chico narra que na beira no prato havia uma barata. Então Chico disse assim: puxa, se essa criatura enxergasse, isso seria a morte para ela, dado o carinho que ela preparou essa sopa para mim. Então Chico começou a bater papo e a barata sumiu. Então alguns palestrantes criaram essa ideia de que Emmanuel teria dito a Chico: Chico, engula a barata, coma barata, Chico, seja humilde. Percebam, aonde é que um mentor, um espírito elevado, vai chegar para o seu pupilo, dizer: não, meu filho, coma barata, seja humilde. Se fosse comigo, Walter, meu mentor Walter, coma a barata, eu dizer: coma o senhor, coma você. Um inseto nocivo, asqueroso, porco, um mentor vai dizer ao seu pupilo que engula. Então essa falácia eu já vi em diversas palestras de companheiros espíritas. Então vamos dissolver de uma vez por todas que Chico Xavier não engoliu barata nenhuma. Ele foi, tomou a sopa e vamos dizer que na conversa ali ele empurrou no canto do prato e caiu ao chão. Mas jamais Emmanuel ou Joana, através de Divaldo, ou qualquer outro espírito esclarecido iria fazer uma colocação dessa. Por favor, vamos lá. Os médiuns que fazem mau uso de sua faculdade, que não se serve dela com o objetivo do bem, ou que não a aproveita para a sua instrução, disso sofrerão as consequências? Resposta: se a usam mal, serão duplamente punidos, porque têm um meio a mais para se esclarecerem e que não aproveitam. Aquele que vê claro e que tropeça é mais censurável do que o cego que cai no fosso. Por exemplo, médiuns que cobram. Certa feita acompanhamos o movimento da Federação Espírita, há muitos anos atrás, no tempo do doutor Ildefonso do Espírito Santo, em que determinadas casas no interior X estavam cobrando pela água fluidificada e pelos passes. E tinha um famoso médium lá, receitista, que cobrava as consultas. A partir do momento em que uma pessoa vem até o médium para receber uma orientação, uma receita psicografada, seja o que for um atendimento, e eu cobro como médium, estou caindo no crime de simonia, que é o crime da venda das coisas sagradas. E que Jesus reprochou veementemente com essas palavras: dar de graça aquilo que de graça se recebe. Já que eu tenho essa faculdade dada por Deus, seja da palavra, do dom da oratória, da cura, como é que eu vou cobrar? Dar de graça aquilo que de graça se recebe. Porque os espíritos, os mentores, não recebendo nenhum estipêndio, a eles não lhes dá, ou seja, não lhes é obrigado a acompanhar esses médiuns que mercandejam com a mediunidade. Normalmente os abandonam e eles passam para mãos equivocadas de espíritos brincalhões, zombeteiros, levando às estradas tortuosas do desequilíbrio. Então, nós encontramos na própria Bíblia, vamos encontrar na Bíblia, o momento em que o apóstolo Paulo, de tanto promover curas e de expulsar demônios na linguagem bíblica, o que de maneira judiciosa o Espiritismo fala de obsessor, mas na linguagem bíblica, demônios, Paulo de Tarso, depois que se converteu, em que ele aceitou a mensagem de Jesus e tornou-se apóstolo, ele afastou diversas entidades.
Mas havia um homem chamado Simão, o mago, que vivia de valores. E há um momento em que Filipe, Natanael, estavam na cidade de Cesareia, promovendo curas. Então Simão, o mago, disse: por favor, já que vocês, pela imposição de mãos, expulsa demônios, espíritos, eu gostaria de pagar para também ter esse dom. E Filipe disse, ou melhor, Pedro, o apóstolo, faz: não, você não tem parte com Deus, porque os dons divinos não são pagos, são gratuitos. Recebemos pela graça de Deus. Mas Simão, o mago, não se conteve. Depois que ele viu Paulo expulsar uma entidade, Simão, o mago, chegou junto de um obsediado e disse: eu te ordeno, querendo imitar Paulo, eu te ordeno, eu te expulso. E o obsessor, através do médium, deu uma fortíssima gargalhada e falou: bom, a Paulo eu conheço, mas tu quem és para me dar essa ordem? E não saiu. Não saiu. Quantas vezes pessoas insensatas dizem, sem nenhum resultado: eu te ordeno, eu te expulso. E o obsessor continua lá. Observem, por que isso não ocorre? Não há essa libertação. Porque são pessoas que não possuem autoridade. Todos nós conhecemos aquela passagem maravilhosa do Evangelho, quando Jesus está no mar da Galileia, ou no lago de Tiberíades, que não era um mar, era um lago de proporções maior, um pouco maior do que o nosso dique do Tororó, aqui em Salvador. Há um momento em que Jesus está altas horas na barca com os discípulos, e de repente começa uma imensa tempestade, um vento terrível, o mar começa a agitar-se, e Jesus está na polpa, na proa do barco, tranquilamente dormindo. E os discípulos naquele desespero, naquela algaravia, e Jesus dorme, o barco a saculejar, o vento terrível, até o momento em que Simão Pedro diz: não é possível, ele está dormindo. Simão Pedro vai até junto de Jesus, toca-lhe o manto e diz: Senhor, vamos imaginar aqui a cena, eu sou Pedro, aqui está Jesus: Senhor, não te importa que vamos perecer? Jesus arruma ligeiramente o manto, chega na ponta do barco, notem, chega para a tempestade e diz aos ventos: cala-te! E os ventos param. O mar encapelado, a barca balançando, olha para o mar e diz: aquieta-te! E o evangelista escreve: e houve grande bonança, a ponto dos discípulos perguntarem: quem é este que até os ventos e o mar o respeitam, o obedecem? É comovedor, pelo menos para mim, essa passagem. Toda vez que eu releio nos evangelhos, diz como deve ter sido esta cena. A autoridade moral de Jesus chegar para a tempestade, para o vento: aquieta-te! Como se fosse um pai para uma criança. Mar, sossega! Quieta, para! E houve bonança. Então, a autoridade moral de Jesus. Ergo bono pastor sum. Eu sou o bom pastor, devido à sua autoridade moral. Vamos lá. Médiuns seguros. Nós temos aqui a figura do nosso querido Chico Xavier, que já se foi, o Divaldo, que ainda está conosco, esperamos em Deus que continue por um bom tempo conosco ainda, e Ivone Pereira, que também já se foi. Vamos passar, por favor. Influência moral do médium. Uma vez que as qualidades morais do médium afastam os espíritos imperfeitos, como ocorre que um médium dotado de boas qualidades transmita respostas falsas ou grosseiras? Resposta: conheceis todos os recessos de sua alma? Parece até que Freud aqui participou da codificação. Claro que é uma brincadeira, mas a colocação: conheceis
todos os recessos de sua alma, porque no livro de Freud, na coleção de Sigmund Freud, A Interpretação dos Sonhos, há uma frase parecida com essa, em que ele diz: conheceis todos os recessos de sua alma. Aliás, sem ser vicioso, pode ser leviano e frívolo. Ademais, algumas vezes também tem necessidade de uma lição para que se mantenha em guarda. Aqui um comentário. Os famosos médiuns de ponto de ônibus. Aqui em Brotas, quando eu trabalhei no banco holandês, há anos atrás, tinha um cidadão que todas as manhãs estava no ponto, bem vestido, olhava a pessoa, se ele engraçasse com uma moça bonitinha, se aproximava: bom dia, como vai, tudo bem? Olha que cantada ridícula. Como vê, eu sou médium, né? A moça: não estou vendo nada. O senhor o quê? Eu sou médium. E estou vendo um espírito ao seu lado. Não é alto, nem baixo, nem gordo e nem magro. Está me dizendo ser o seu avô. Quer dizer, a essa altura do campeonato, quem é que não tem um avô ou uma avó desencarnada? Chico Xavier diz assim: está vendo o espírito? Faça um teste, pergunte o nome. Pergunte o nome. Se for uma comunicação, vamos dizer, do ponto de vista mediúnico, autêntico, ele vai dar realmente o nome. Então temos que ter certos cuidados com determinadas colocações, algumas informações, sobretudo no que tange, vou aproveitar e dar esse assunto também, no que tange ao famoso correio do além, as tais cartas consoladoras. Todo mundo agora psicografa. Na internet está lotado de médiuns e psicógrafos. E as pessoas incautas recorrem a esses supostos médiuns mentirosos, sem escrúpulos, como conheço alguns. Claro, questão de ética, não vamos citar nomes, mas que agem cinicamente. As pessoas, quem é que não quer receber a mensagem de um pai, de uma mãe? As pessoas vão para esses citados médiuns. E antes é feita uma entrevista numa sala particular. E ali, esse suposto médium, ele recolhe dados para, na hora da mensagem, que muitas vezes não é em público, ele já traz pronta da sala, e a pessoa acredita. E ainda tem o cinismo de dizer assim: nesta folha de papel ofício, bote na frente aqui o nome do desencarnado e atrás bote o nome também de todos os seus parentes que já se foram. Desse jeito, até minha avó psicografa. Porque com aqueles nomes que já se foram, é óbvio que a pessoa ávida para receber uma mensagem, a mensagem vai citar: inclusive, aqui é seu pai José, meu filho, sua avó Maria foi quem me recebeu. É óbvio que a pessoa que está fragilizada vai acreditar. Chico Xavier malmente pegava o nome. Eu estive em Uberaba e vi isso nos anos 80, 1983. Eu estava saindo da... Como é que chama? Eu estava saindo da adolescência, coisa que não faz muito tempo, é bem verdade. Mas naquela oportunidade eu via quando o Chico ali estava. Uma mulher dizia: meu Chico, por favor, meu marido desencarnou, queria uma mensagem. Simplesmente aquela voz deles baixinha: pois não, qual o nome? Um exemplo, José dos Santos. Colocava no bolso, pronto, ia para a mesa. Ali se concentrava, se fosse permitido, vinha a mensagem. Mas em momento algum tinha entrevistas. Morreu de quê? Quais são os seus parentes que já partiram? Diga o nome de todos eles. E a pessoa vai e dão isso como crédito de verdade, para que esses médiuns ganhem notoriedade, o aplauso, o incenso, a bajulação. Outra coisa absurda, uma certa prática que está ocorrendo por aí em algumas casas. Eu fui no interior X, e isso já está aqui em Salvador. A pessoa vai para uma reunião mediúnica, onde ali estão os médiuns em semicírculo. Aí vamos dizer, qual é o seu nome? Kátia.
vamos dizer, a direção da casa com os médiuns, coloca a nossa irmã Kátia no centro da cadeia, da mesa, e começa então a pedir que o obsessor de Kátia incorpore na mediunidade de Walter, para saber por que está perseguindo Kátia. É uma das coisas mais absurdas à luz da doutrina e do estudo espírita. Como disse Caibar Schutel e Leon Denis. Isso só irá acontecer se houver identidade fluídica. É uma lei chamada lei de fluidos. Tradicionalmente, na lei newtoniana, os contrários se repelem e os semelhantes se aproximam. Mas isso aí, da mediunidade, do obsessor dela, para que eu possa receber e dizer por que a persigo, me perdoem se alguém aceita isso, particularmente eu não creio, é um quê de fantasia. Existe a lei de fluidos, há uma repelência com relação a isto. Então, é uma das coisas mais absurdas que existe dentro do movimento. Nessa questão da influência moral do médium, o médium tem que preservar, ele tem que ser honesto. Usar da honestidade realmente, do que está sentindo, do que está vendo. Quando minha mãe, minha querida e saudosa mãe desencarnou, há anos atrás, eu fui no centro espírita, no centro X, na cidade de Alagoinhas, fazer uma palestra. Enquanto um médium ignorante, no sentido de conhecimento, semi-analfabeto, estava à mesa recebendo mensagens. Quando eu terminei, que sentei-me à mesa, ele disse: a mensagem é para o palestrante, nosso irmão Walter. Eu fiquei quieto, ouvindo. E a primeira frase de mamãe: Walter, meu querido, o médium nunca tinha me visto. Ele até já se foi. Meu querido filho, já tomou o seu mingau de cachorro hoje? Porque ela tinha esse hábito de nos dar gemada, coisa que toda vez que eu tomava, quase que eu desencarnava. E depois passou a dar mingau de cachorro. Quem não conhece aqui mingau de cachorro? Farinha de guerra com alho, não é isso? Machucado, para dar sustância e tal. Então, quando ela disse aquela frase que só eu sabia, já tomou seu mingau de cachorro hoje? Eu disse: meu Deus, até no além esse mingau me persegue. Até no além. E começou a discorrer coisas particulares da minha vida. À medida que o médium lia a mensagem e tocava na questão do mingau de cachorro, ia me dando aquela raiva. Aí me lembrei de Valdir Soriano. Quase que eu me levantei e disse: eu não sou cachorro, não! Esquece esse mingau de cachorro para lá. Mas para mostrar a autenticidade mediúnica e a honestidade daquele homem semi-analfabeto que nunca tinha visto. Então, por isso, por favor, a denominação de médiuns seguros tem que atentar-se o seguinte: para que uma comunicação seja boa, preciso é que proceda de um espírito bom. Para que esse bom espírito a possa transmitir, indispensável lhe é um bom instrumento. Para que queira transmiti-la, necessidade se faz que o fim visado lhe convenha. Por favor, pode pular um pouquinho para cá do horário. Influência moral do médium. Vamos lá. Qual seria o médium que se poderia chamar de perfeito? Olha a resposta. Perfeito? Bem sabeis que a perfeição não está sobre a terra. De outro modo, não estarias nela. Dizei, pois, bom médium, e isso já é muito, porque são raros. O médium perfeito seria aquele ao qual os maus espíritos não tivessem jamais ousado fazer uma tentativa para o enganar. O melhor é aquele que, não simpatizando senão com os bons espíritos, foi enganado o menos frequentemente. Quando o Chico Xavier estava encarnado, fizeram uma pergunta a ele: Chico, na sua vida mediúnica, quantas vezes os espíritos obsessores tentaram lhe enganar?
E Chico respondeu: quantas vezes tentaram me enganar ou quantas vezes eles tentam? Imaginem, Francisco de Paula Cândido Xavier, considerado a maior antena paranormal desde Francisco de Assis. Então aqui Deolinda Amorim, pegando a codificação, fala da necessidade do estudo. Temos que desenvolver esse gosto pelo estudo, estudar as obras, estudar, já que eu sou médium, para que exista a mediunidade, o que é que dela vou fazer? O estudo. Alguém aqui já ouviu falar no espírito Cornélio Pires, através de Chico Xavier? Ele é dado a dar muitas mensagens de anedotas, piadas, anedotas espíritas. Nessa questão de estudo, eu me lembrei de uma que ele diz assim: até o papagaio estuda. Havia uma casa espírita em que ele criava o papagaio, e nós sabemos que o papagaio é uma ave, que tudo que se diz, ele por automatismo repete. Se você ensinar palavrões, ele vai repetir. Mas aquela casa era uma casa espírita. E de tanto ele ouvia os verbetes mediunidade, reencarnação, audiência, vidência, psicografia, ele memorizou. Então o esposo estava em casa, preparando o tema da palestra que ia fazer na casa espírita. E começou a ler em voz alta. E a esposa lhe perguntou a ele: mas por que você está falando lendo assim, tão em voz alta? Ah, para poder memorizar. E a pergunta hoje que vamos fazer lá é a pergunta número 1 do Livro dos Espíritos. E quando ele começou a estudar e falava em voz alta, quando ele lia a pergunta, o papagaio respondia. Ele disse: mulher, um momentinho só, vem até aqui. O nosso papagaio está respondendo a perguntas espíritas. A mulher falou: bem que minha mãe disse, todo médium no final fica tantã. Mas qual é o problema? Ele chegou diante do louro e fez: louro, responda para minha esposa. Vou lhe fazer uma pergunta e você vai responder, está certo? E o louro, com voz de papagaio: combinado. Muito bem, papagaio. Pergunta número 1 do Livro dos Espíritos: quem é Deus? O papagaio corrigiu: quem é Deus, não. O que é Deus? Quem é uma pessoa. Então, o que é Deus? A mulher ficou: meu Deus, mas é verdade. Então, louro, qual a resposta? O que é Deus? O papagaio respondeu: Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Muito bem. Vamos a outra pergunta. Ele estava nervoso. Podemos entender Deus como sendo o infinito? Definição incompleta. Pobreza da linguagem humana para explicar aquilo que não pode ser explicado. Viu o que eu lhe falei? Ele está um verdadeiro Divaldo Franco de Penas. Imagine. Louro, outra pergunta. Onde podemos ver que Deus existe? Papagaio abriu as asas. No axioma que aplicai as vossas leis. Olhai tudo em volta, logo tem uma razão de ser. Vou levá-lo hoje para a nossa reunião mediúnica. Mas na mediúnica, amor, vou levá-lo. E levaram para ele entender o que era mediúnica. Botaram o papagaio numa estantezinha improvisada. Quando começou a reunião, o médium obsediado tomou de uma cadeira e arremessou no papagaio. Quando o papagaio viu, voou, caiu na mesa e disse em alto e bom som: olha aí, se eu não fosse vidente, tinha desencarnado. Isso para nos dar uma ideia, em tom jocoso, uma anedota, o que podemos fazer, já que uma ave pode memorizar, por que também não o podemos. Então, vamos lá. Pode passar, por favor. Não é uma faculdade portadora de requisitos morais. A moralização do médium libera-o da influência dos espíritos inferiores e perversos, que se sentem, então, impossibilitados de maior predomínio por faltarem os vínculos para a necessária sintonia. Vou pular um pouquinho para entender. A mediunidade é coisa santa, que deve ser praticada santamente, religiosamente. Fomos buscar no Evangelho segundo o Espiritismo. Então, fazer o bem, ajudar pessoas. Vamos encontrar no Evangelho
O momento em que um pai chega para Jesus e diz: Senhor, apiada-te de meu filho, pois que ele é tomado por um espírito imundo, convulsiona, baba, estertora, até verter sangue, e ninguém consegue nada com ele. Busquei a seus discípulos e nenhum deles conseguiu liberar o meu filho. E Jesus dá uma resposta: ó raça incrédula e depravada, até quando estarei convosco? Até quando tereis de me entender? Quando é que vocês vão realmente impregnar o meu evangelho? Onde está o teu filho? E apresentou aquela criança de apenas 13 anos. Começou a se debater. E Jesus olha a piedade e pergunta: há quanto tempo essa criança está assim? Desde que nasceu, Senhor. Ora o demônio, ou o espírito, lança-o no fogo e na água. Jesus olha com a sua autoridade moral e diz: espírito imundo, sai dele e não entre mais. E os discípulos ficam com inveja. Então Simão Pedro, que o amava, chama-o em particular e diz: Senhor, por que tu conseguiste e nós não? A resposta é um poema. Percebam. Porque para esta classe, notem, na resposta já está implícita uma colocação maior. Para esta classe de espíritos, é que vale dizer que há espíritos de outras classes. Para esta, a terapeuticação, o jejum e a oração. E Jesus consegue expulsar. Vamos fazer aqui um ligeiro adendo. Parece-nos que todas as vezes que Jesus diz assim: espírito, sai dele, não entre mais, dá a entender que o espírito entra no médium como a água está encerrada aqui neste copo. Sai dele e não entre mais. O espírito não entra no médium. O médium faz o transe pela concentração e, ao concentrar-se, exterioriza o seu perispírito. Perispírito, a perispírito acoplado, dá-se a comunicação nas fases que conhecemos: consciente, semiconsciente, automática ou sonambúlica, tal qual o caso de Chico Xavier e de alguns outros raros médiuns. Então, pode passar, por favor? Quais são as condições necessárias para que a palavra dos espíritos superiores nos chegue pura de toda alteração? Resposta: querer o bem, enxotar o egoísmo e o orgulho. As duas coisas são necessárias. Eu me recordo de Chico Xavier. Não tinha recebido ainda o ordenado, nem a sua irmã Luísa, que era quem ganhava um pouquinho mais. E Chico fez: nós estamos aí com 200 pessoas necessitadas, Luísa. Eu não recebi o ordenado ainda. Chico, eu também não. O que é que nós vamos fazer? Chico começou a orar. Aparece-lhe Bezerra de Menezes. Diz: Chico, encha essas bilhas de água até a boca, e eu irei magnetizá-las, tornando-as perfumadas. E os nossos irmãos, depois de beberem, irão sentir-se nutridos. Então Chico enche as bilhas de água, leva para bem longe para atender as pessoas, sobe em cima do estrado e diz: meus irmãos, minhas irmãs, pela primeira vez eu não tenho o que oferecer a vocês. E começou a chorar. Mas eu tenho aqui uma água abençoada pelo amor de Deus, que vai nutri-los. Quando de repente, eram 5 da manhã, amanhecia. 2 faróis varam a noite, a madrugada. O chofer num caminhão, bota a cabeça para fora e pergunta: quem é Chico Xavier aqui? Faz: ai meu Deus, era só o que faltava. Sou eu. Pois não, seu Chico. O senhor se lembra do doutor fulano de tal, de São Paulo? Ah, sim, me lembro. Eu recebi a mensagem do seu filhinho. Ele falou que ia me ajudar. Pois é. Ele mandou este caminhão de alimentos. Eu parei lá no seu centro, Luiz Gonzaga, estava fechado. Vinha para aqui, o caminhão deu um defeito. Enquanto eu consertava, um senhor de paletó de linho branco, a cabeça de aspecto leonino,
os olhos verdes, a barba na altura do peito. Uma voz que era uma espécie de dicotomia, suave e austera ao mesmo tempo. Um senhor baixinho aproximou-se de mim e disse: está buscando o Chico Xavier? E sim, senhor, ele não está aqui. Siga aquela ponte, dobra à direita e depois à esquerda. Ele está lá atendendo aos sofredores. Diga-lhe que foi Bezerra de Menezes que mandou. E Chico fez: gente, chegou o alimento. E começou a atender as pessoas. Caridade. A outra passagem, quando uma senhora tentou ridicularizá-lo, disse: Chico, você não sabe o nome dos seus mentores? Eu tenho diversos espíritos que me acompanham. A sua mediunidade é fajuta, Chico. Fez: pois é, minha irmã, eu me chamo Francisco. Se tirar o Fran, só resta o Cisco. Logo, eu não sou ninguém. Isso aqui chama-se de humildade. Então, de uma por todas as vezes, passando agora para o último slide, nós temos a foto do querido Dr. Bezerra. Quanto mais esclarecida a pessoa se encontra, mais facilmente observa as imperfeições que possui, dando-se conta de que necessita ampliar o esforço a fim de superar. A busca atormentada da notoriedade, da fama, do exibicionismo, constitui terrível chaga moral, que o médium deve cicatrizar mediante a terapia da humildade e do trabalho anônimo. Com admirável coerência, acentuou Jesus: a cada um conforme as suas obras. E fomos buscar duas epígrafes bíblicas do apóstolo Paulo. Com humildade, considerem os outros superiores a vocês, buscando não somente os seus próprios interesses, mas também os interesses dos outros. A sua carta aos Filipenses, capítulo 2, versículos 3 e 4. E, se alguém acha que é alguma coisa, quando não é nada, está enganando a si mesmo. Outra carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 6, versículo 3. Então, notem, a pessoa que desenvolve um trabalho de amor ao necessitado, como este bom velhinho fez, Bezerra de Menezes. O seu filho, 25 anos obsediado numa cama. E a esposa de Bezerra dizia: Bezerra, roga a Jesus, pede a ele que liberte o nosso filho. Até o dia que Bezerra, na Federação Espírita, através do médium Frederico Júnior, dialoga com o obsessor do filho. E o médium, o espírito dizia a Bezerra: Bezerra, doutor Bezerra, meu problema não é com o senhor é um anjo, meu problema é com ele. São laços do passado. Bezerra: por favor, minha esposa me pede todos os dias, ele nunca teve o discernimento, liberte o meu filho. Doutor Bezerra, não me peça isso. O senhor lembre que existe uma planta parasita que se enrola na árvore e se nutre da seiva. É o meu caso com o seu filho. Estamos de tal forma entrelaçados que eu me nutro da sua energia animal e ele da minha também. Se eu o deixar, como o senhor quer, abruptamente, ele morre. Então, não me peça, por favor, eu te peço, pelo amor de Deus, deixe o meu filho. Então o médium, em prantos, o obsessor fez para o doutor Bezerra: doutor Bezerra, não me atormente mais. Se o senhor quer ver o seu filho com vida física, encerre a reunião agora. Vá para casa agora. Doutor Bezerra desce a escada da Federação Espírita, pega o bonde atrelado a burros, sobe o casarão, chega rapidamente à porta quando a esposa o recebe. Chegou tarde, Adolfo, chegou tarde. Nosso filho, era o momento em que ele estava na febre, nosso filho, de repente teve um insight, abriu os olhos e disse: mamãe, onde está papai, mamãe? Deu um suspiro e se foi. Deixou o casulo, Bezerra. Nosso filho está morto. Doutor Bezerra aproximou-se do filho e orou: seja feita a vontade de Deus, Pai nosso que estás nos céus.
depois que ele desencarna, que ele retorna ao mundo espiritual, ele levou horas diante da mansão celeste, olhando milhares de espíritos que o aplaudiam. E ele perguntou: mas quem é esse povo? São as pessoas que você ajudou na terra, Bezerra. De repente, uma mão escreve nos céus: Dr. Adolfo Bezerra de Menezes, a Mãe Santíssima franqueia-te neste momento, se necessário for, fora do sistema solar, os lugares aonde queiras passar sua nova existência no corpo espiritual, devido à sua dedicação exclusiva à humanidade. Era Celina, a mensageira de Maria. Ela desce dos píncaros diante de Bezerra, extasiado. Este homem baixinho olha para Celina em lágrimas e diz: Celina, minha filha, volta e diz à Santíssima que eu quero permanecer na crosta infeliz do planeta Terra. Enquanto estiver alguém chorando nas terras auriverdes do nosso país, diga à Santíssima que eu quero continuar aqui, a ascender a um mundo de paz e de glória. Eu não mereço nada disso, minha filha. Se alguma coisa eu merecesse, eu peço a você que leve a Santíssima Misericórdia para as minhas imperfeições, e diga a ela que eu gostaria de permanecer ainda na crosta terrestre. Celina retorna, e daí a pouco outra pluma com a mão escreve: Adolfo Bezerra de Menezes. A Mãe Santíssima manda avisar-te que permanecerás na terra o tempo que desejares, conforme o teu pedido, enquanto lágrimas tiver a enxugar. E ele permanece conosco. Esta casa que nos alberga, esta casa que tem um trabalho maravilhoso de assistência. E eu me sinto muito feliz, falei com a nossa irmã aqui, porque minha mãe foi uma das pioneiras também com a dona Noélia, quando fundou esta casa no Acupe, na rua Cruz de Souza. Me lembro de eu, quando criança, descendo aquele barro ali, de conga ou de quichute, brincando no que seria hoje a Casa de Oração Bezerra de Menezes. Então, assim, de uma por todas as vezes, da influência moral do médium, procuremos vivenciar, introjetar em nós a mensagem de amor ao necessitado, a mensagem de divulgação do Evangelho de Jesus, quando ele disse: eu sou a luz do mundo. Unicamente, só ele, mais ninguém. Entretanto, aqueles que o seguem, que o amam, estão fadados a tornarem-se pessoas realmente felizes, a partir do momento que compreendem, como diz o Dr. Bezerra, que feliz é aquele que doa, ditoso é aquele que cede. Então, não nos esqueçamos da influência moral do médium, capítulo 20 do Livro dos Médiuns, e as suas mensagens consequentes. No capítulo 14, um pouco antes, ele antecipa que toda pessoa que sente em um certo grau qualquer é por isto mesmo médium. Médium, todos que somos mais ou menos, que sejamos médiums. A própria palavra diz medianeiro, aquele que serve entre o mundo dos encarnados e dos espíritos. Que sejamos médiums das luzes, que estabeleçamos em nós a necessidade de servir, de amar, de respeitar o próximo.
a ponto de um dia podermos afirmar, em alto e bom som, como disse o apóstolo Paulo em uma de suas cartas aos Efésios. Ele viveu Jesus de tal forma que chegou a afirmar: já não sou eu quem vive, mas é Cristo Jesus que vive em mim. Que o Senhor nos abençoe e nos dê a sua paz.